TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. São 3h21. Nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Câmara Municipal. Neste momento começa a transmissão da TV Câmara Campinas para a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa e discute a importância do Instituto Federal São Paulo, campus Campinas. A presidente da comissão é a vereadora Guida Calisto, então vamos acompanhar. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a vereadora Guida Calisto, sou coordenadora da Comissão Especial de Estudos, que debate a importância do Instituto Federal aqui no município de Campinas. A nossa reunião de hoje, que é a 12ª reunião, tem como tema o Instituto Federal São Paulo e os cursinhos populares. Para debater esse tema, a gente conta com a presença de alguns convidados. A gente conta com a presença aqui da Vânia Tedeschi, que é professora, né? A Vânia é coordenadora de extensão, isso, Vânia? Do Instituto Federal. A gente conta também com a presença do Marcelo Lopes de Lima, que é coordenador do cursinho popular Herbert de Souza. E também a gente conta com a participação do Cabé Diniz, que é coordenador do cursinho popular Trio, isso. Bom, nós estamos hoje na 12ª reunião da Comissão Especial. Essa comissão tem a participação de 5 vereadores, né, dessa casa. Eu sou a vereadora Guida Calisto, vereador Paulo Búfalo, vereador Paulo Gaspar, vereador Rubens Gás e vereador Gustavo Peta. Essa comissão, nós já temos feito vários debates, não só debates, mas também outras ações que nós temos feito, visita ao próprio campus para conhecer, né, o espaço do Instituto Federal, não só o campus que fica lá na região do Campo Grande, mas também nós visitamos o CTI, visitamos outros espaços. Conversamos também vários vereadores aqui, tanto o vereador Paulo Gaspar, vereador Paulo Búfalo, eu. A gente tem debatido também no sentido de buscar emendas para poder também fortalecer aqui os projetos do Instituto Federal. Nesse contexto, nesse processo todo de debate, muito se acumulou, tanto do ponto de vista da gente conhecer os cursos que são ofertados lá no Instituto Federal, conhecer os projetos, conhecer o espaço, mas também a gente fez uma boa avaliação do território, né? Quem são os alunos, né? E principalmente que o Instituto Federal já atendeu, porque todos sabem que o Instituto Federal ele inicia aqui em Campinas a partir de um convênio com o CTI, que é o Centro de Tecnologia Renato Archa, né? Centro Tecnológico, e já tinha sede lá no CTI, que fica ali na região dos Amarais. Quando foi organizado a sede, né, quando foi inaugurada a sede do Instituto Federal lá na região do Campo Grande, o Instituto Federal passou somente a atender lá, né, nessa região, e ali também a gente aproveitou para conhecer também um pouco mais o território. Eu conheço um pouco mais porque eu sou de lá, eu venho de lá, mas também a presença do Instituto Federal possibilitou também aprofundar ali as demandas, as pautas. A gente tem debatido muito ali naquele território com relação da importância deste instituto lá e como que a gente pode fortalecer que esse instituto converse mais com a região, né? A gente usa esse termo, conversar mais com a região. Então, surge nesse contexto todo essa pauta de discutir o Instituto Federal e os cursinhos populares. Então, nós temos aqui, né, os nossos convidados que vamos conversar um pouco sobre esse tema. Para eu não enrolar mais aqui na fala, quero, então, ver se a Vânia pode começar. Você acha que... eu acho que seria legal o Cabé começar. O Cabé ou o Marcelo? Marcelo, pode ser, Marcelo? Pode. Então, tá, gente, eu vou passar, então, para o Marcelo. A gente tinha pensado da Vânia iniciar, mas ela está aqui mexendo aqui na apresentação, né? Está organizando. Então, a gente vai chamar o Marcelo Lopes de Lima, que é coordenador do cursinho popular Herbert de Souza. Marcelo, é com você, meu querido. Obrigado, Guida.
Assim, tá vermelho agora. Vou começar de novo, gente, aqui, porque estava desligado o microfone. Tempos de... Parece que estou me sentindo aqui dando aula virtual, que você esquece de desmutar o microfone aqui. Mas, enfim, então vou me apresentar de novo. Meu nome é Marcelo, sou filho de pais retirantes. Meus pais e minha mãe são pernambucanos, que migraram para o estado de São Paulo, né? Mãe doméstica, pai pedreiro, enfim, uma história muito comum aí para muitas pessoas aí da periferia da cidade. Atualmente eu sou coordenador do cursinho Herbert de Souza. Fui aluno ainda no ano inaugural do cursinho, em 1998. Mantive meus laços até então e hoje eu estou na coordenação do projeto, ajudando o pessoal a organizar o espaço. Acho que a gente combinou aqui de falar meio que uma conversa, eu e o Cabé aqui, porque a gente está falando aqui em nome dos cursinhos populares no geral, né? Não só dessas duas instituições que estão aqui presentes, mas falar um pouquinho também da história de todos os cursinhos populares. A gente tem uma história comprida, vou começar falando um pouquinho aqui do que é a intenção de cada cursinho popular. Acho que todo cursinho popular nasce com o intuito de morrer um dia, porque a gente é fruto de uma desigualdade escolar muito grande, ou seja, a gente não deveria existir. Se a gente tivesse um ensino público universal e de qualidade para todos, a gente não necessitaria de cursinho nem público, nem privado, nem popular, nem alternativo, ou seja, todo aluno teria condições de concorrer a uma vaga universitária de forma um pouquinho mais justa entre eles. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Enquanto ainda existir essa desigualdade, a gente está aqui para tentar combatê-la. Eu também tinha feito um roteirinho aqui para estudar. Eu vou pegar aqui meu roteirinho para não me perder muito. Dito isto, eu queria só mostrar, se a gente puder só jogar na tela, deixa eu só colocar aqui. Para colocar o tamanho da nossa rede, os nossos parceiros, porque, como eu disse, não sou só eu, como o Herbert de Souza ou o Cabé como trio que está aqui representados, a gente tem um grupo um pouquinho maior. Então, só que eu não estou achando aqui o arquivo, que era para estar aqui. Aqui, acho que foi. Deixa eu dar um F11, como a colega recomendou, e colocar aqui. Se a gente puder só compartilhar essa tela que está ligada aqui, pelo menos só para a gente mostrar o tamanho dessa rede, para quem está nos assistindo ter uma ideia de qual que é o tamanho disso. A gente somos em mais de 20 projetos. Acho que o Cabé aí conhece a grande maioria deles, então a gente faz um trabalho muito grande. A gente atende um público que chega aí a mais de 2.000 estudantes por ano. Gente, só uma observação, todos esses números são números pré-pandêmicos, né? Porque na pandemia mudou um pouquinho a forma, a gente obviamente seguiu as recomendações da ciência e a gente não teve aulas presenciais o ano todo de 2020, 2021 também não, então a gente está retornando às atividades presenciais, espera retornar às atividades presenciais o ano que vem, mas é um grupo bem grande. Então a gente tem cursinhos que no começo a gente surge principalmente no centro da cidade, depois tem iniciativas mais na periferia, que é o caso do Herbert, que é num bairro periférico aqui da cidade, na Vila União. Tem muitos cursinhos localizados em Barão Geraldo, mas nos últimos anos a gente tem algumas boas novidades. Tem cursinhos localizados em ocupações, que são ocupações de movimentos sem terra, sem teto, enfim. E também em áreas mais periféricas ainda, que tem mais carência ainda. Você quer falar alguma coisa sobre os parceiros, Cabé? Eu acho que é muito importante mesmo notar isso que você falou. Oi? Eu sou o Cabé Diniz, depois na hora de eu falar melhor, eu me apresento devidamente. Gente, vamos conversando. Mas, enfim, eu acho que esse ponto que você colocou, né, os cursinhos iniciaram no fim da década de 90 em Campinas, e eu me lembro que eram pouquíssimos, né? Eu também fui estudante de um cursinho popular, que chamava-se CAS, Cursinho Alternativo Social, funcionava no Liceu Salesiano. Estudei lá em 2000. Acho que não tem problema de falar isso e denunciar a nossa idade, porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha da nossa idade quando a gente planta a vida, né? Eu acho que a gente tem que ter vergonha quando a gente não vive a vida que a gente deveria, com bondade, com amor, mas não é o caso aqui de ninguém. Então, não tem problema, né, Marcelo, dizer que você estudou em 98 no Herbert e eu em 2001. Cabel, eu nem penso mais nisso.
E que a gente está até hoje, né, nessa trincheira dos cursinhos populares. E aí é interessante ver como a gente começou lá atrás, no início dos anos 2000, com 4 projetos no máximo em Campinas, e agora temos 21, pelo menos. Temos propostas de alfabetização, de EJA, como é o caso da Rede Emancipa do Osiel e da Capadócia, que são projetos novos. Propostas lá do Marielle Franco, né, ligado ao MST e etc. Então, é uma rede que a gente, inclusive, compartilha bastante coisa e não disputa, né? Nós não somos projetos que disputam entre si, como é muito comum no meio comercial e tal. Nós realmente tentamos cooperar, né, para atingir mais pessoas, chegar em mais lugares, possibilitar sonhos em outros lugares também. Vou mexer para colocar. Marcelo, você quer continuar? Só Fique à desconectar, bem vontade. prática, assim. Não, gente, é isso, assim. Então, só continuando aí um pouquinho, falar um pouquinho mais dessa história dos cursinhos populares. Como o Cabé disse, a gente surge lá no final dos anos 90. O cenário para acesso a uma camada mais pobre da população. As universidades era muito triste, assim, a gente sabe como é que era, a gente tem estudos que mostram que na década de 60 era 1,1% da população que tinha acesso ao ensino superior, esse número foi melhorando, no início da década de 90 a gente tem ali em torno de 8%, um número muito baixo, e as opções que tinham naquele momento ali, começo dos anos 2000, final dos anos 90, para um aluno de periferia poder cursar um curso superior, era através do ingresso em universidade pública. Não se tinha condições, não se tinham programas sociais, não se tinha incentivos de governos para poder o aluno ter esse acesso. Então, esse era o principal objetivo dos cursinhos populares naquele momento. Você tem uma evolução nos anos 2000, você tem um investimento de governos para poder melhorar esse acesso. Então, você tem ProUni, você tem outros programas como ampliação do FIES, ampliação de campus de universidades no geral no Brasil. Então, você tem um avanço dos campos universitários no Brasil. Isso tudo facilita o acesso. Então, se a gente tinha lá em torno de 8%, 9% de pessoas com acesso ao nível superior, gente, esse acesso que eu estou falando não é só ensino superior completo, é o ensino superior completo, cursando o ensino superior ou quem desistiu do ensino superior, ou seja, o brasileiro que teve contato com o ensino superior. Então, você tem esse percentual. Porque se você vai para ensino completo ou ensino superior completo, esse número é bem menor, é menor do que esses percentuais que eu estou falando. Mas, se você tinha ali algo em torno de 8%, 9%, a gente termina a década de lá para 2017 com 33%, quase 34%, com pessoas que tiveram acesso a esse cursinho, ao ensino superior. A gente pode questionar qual a qualidade desse ensino superior, enfim, é uma coisa que a gente pode questionar, mas, pelo menos, o acesso muita gente passou a ter. Então, os cursinhos populares passam a ter um outro tipo de foco, a gente passa a ter um outro tipo de proliferação dos cursinhos por outro motivo. Então, as pessoas que eram de periferia, que conseguiram acessar esses espaços que eram exclusivos antes, eles voltam para suas comunidades e começam a surgir os cursinhos novos. Então, você vê pessoas fazendo cursinho, como eu disse, em ocupações, em acampamentos, cursinhos no Osiel, que são comunidades extremamente carentes, que têm muita dificuldade em ter esse tipo de educação ali. Então, a gente passa a ter esse número que vocês viram agora há pouco para a gente. Passando um pouquinho agora para o que o cursinho popular, no final das contas, o que muda para o aluno, né? A gente tem talvez duas ou três perspectivas que o cursinho acaba impactando na vida do aluno como um todo que passa por um projeto como esse. Primeiro, eu acho que todo mundo que passa por um cursinho popular ou por um projeto social como um todo, ele muda a perspectiva de sociedade. Então, independente de qual projeto social, a pessoa que passa por um projeto social, seja ele ligado à educação, ligado a questões sociais, econômicas, enfim, ele muda a percepção de cidadão dessa pessoa. O cursinho social, o cursinho popular não é diferente. Então, os nossos alunos eles saem dali com uma visão diferenciada, um senso crítico bem mais do que quando entra, mas, para além disso, a grande maioria de voluntários que atuam como professores nesses cursinhos universitários são alunos de graduação ou que já se graduaram em universidades um pouquinho mais renomadas. Unicamp, principalmente, acho que pelo menos no Herbert, de 80% a 90% dos professores são alunos ou ex-alunos da Unicamp que se formaram, tem pessoas que estão cursando mestrado, doutorado, enfim. É um grupo de professores bem
bem diversificado. Eu não sei como é que é lá no trio, Cabé. Vamos manter essa conversa assim. Tudo bem? Tudo bem. Lá também. A gente vai quebrar um pouquinho o protocolo aqui da casa, Eu tá? tô vendo. Eu até aproveito para falar sobre isso, né? Essa questão das opções. De fato, por estar em Campinas, muita gente naturalmente opta pela Unicamp, mas a importância de se ter opções, né? O Marcelo falou desse acesso. Ampliou-se o acesso porque existiram políticas públicas que criaram essa possibilidade, né, de construir novos campos, inclusive o Instituto Federal de Campinas, e ampliar vagas de universidade, coisas que estão sendo muito atacadas hoje em dia no atual governo, mas isso possibilitou demais a nossa própria existência enquanto cursinho, né, de se ampliar. Não teria tanto motivo de a gente se ampliar se não tivesse também mais possibilidades de acesso e possibilidades que fazem as pessoas sonharem com isso, né, vislumbrarem chances de caminhar para outros caminhos na vida que não aqueles que geralmente querem vender para nós. Então, a existência do Instituto Federal, da Unicamp e de programas como o ProUni, isso trouxe um outro horizonte e facilitou, né? Possibilitou essa amplitude do acesso, inclusive das classes populares, né? E, além disso, políticas de cotas. Aí eu queria até, não sei se vai dar para captar aqui, né, onde que está a câmera, mas os cursinhos populares fizeram há um bom tempo atrás, que eu nem me lembro quando foi, uns 14 anos atrás, inclusive numa gráfica que hoje não a maloca, né, é um outro projeto que existe lá hoje, mas a gráfica vinculada ao Herbert de Souza, nós fizemos um zine na época para falar de cotas quando nem existia ainda era um projeto. E as cotas também possibilitaram esse acesso maior. E também é uma política pública, né, conquistada e que o Instituto Federal, inclusive, segue, né, a lei cumprindo-a. Então, políticas de pontuação para quem vem de escola pública, essas coisas trouxeram um horizonte muito mais esperançoso para o nosso público, né, para pessoas como a gente. Pode seguir, Marcelo. Então, vamos continuar aí. Acho que a Vânia depois vai poder falar um pouquinho mais com propriedade para a gente, mas eu gostaria de tentar, depois ela confirmar ou não, a gente tentar traçar um paralelo aqui sobre duas comparações, né? A gente, quando fala do perfil do aluno dos cursinhos populares e compara do perfil do aluno dos cursinhos da rede comercial, e fazer um paralelo de um aluno do Instituto Federal, que também sempre teve a relação com a comunidade onde está inserido muito forte, e aluno da Unicamp. Assim, você vê essa diferença de perfil. Então, você consegue talvez enxergar ali um paralelo entre o perfil do aluno de um cursinho popular, e aí é um aluno com uma renda mais baixa, que tem uma história de vida muito parecida com a nossa, inclusive, né? Então, assim, a gente passa a enxergar esse paralelo. Confesso que eu mesmo não tive muito contato com o cursinho federal, e aí eu não, de novo, como o Cabé falou, né? A nossa idade entrega um pouquinho, né? Na minha época que eu prestava vestibular, então não tive muito contato. Mas eu acho importante, e aí aproveita, deixa para parabenizar a vereadora por ter iniciativas como essa, assim, para trazer para o foco, mesmo dentro de uma casa legislativa, a questão do ensino superior e ainda mais focado numa instituição que tem esse perfil, esse caráter. Então, acho que é muito importante, principalmente, a gente está aqui discutindo isso, a gente está nessa parceria para poder tá parabenizando a vereadora. Obrigado, Guida, pelo convite também, né? Porque a gente não tem muitos espaços que a gente possa discutir isso, então esse é um espaço que a gente tem que aproveitar. Voltando um pouquinho para além da formação dos nossos alunos. E aí, nosso aluno ingressou. Que mais um cursinho popular ajuda esse aluno para além do ingresso, né? Tudo bem, o aluno foi lá, ingressou. Eu acho que a gente estava discutindo aí o Cabé aqui um pouquinho antes de começar e falamos, tem a questão do que, primeiro, é difícil esse aluno que estudou em escola pública, porque mais de 99% dos alunos de cursinhos populares são alunos de escola pública, ele ter a ideia do que é uma vivência acadêmica. Então, por exemplo, quando eu saí do Herbert e fui lá eu sou formado, me formei numa universidade, me formei na Unicamp, sou professor de matemática. Então, assim, para a gente era muito difícil entender o que era aquilo ali.
E essa é a percepção que tem para qualquer aluno de escola pública. Então, quando você sai da escola pública e vai para a universidade direto, você não entende direito como é que as coisas funcionam. E isso, um cursinho popular, por conta da aproximação que os professores têm com os seus alunos, e sendo o professor um aluno universitário, prepara melhor o aluno, inclusive, para essa adaptação. Então, a gente consegue fazer, de certa... Na verdade, a gente fala que acompanha, mas a gente pega muito mais o mérito, porque como a gente não perde contato com os nossos alunos, então muitos dos nossos alunos voltam para dar aula nos cursinhos, então a gente fala que acompanha muito por conta disso. Os nossos professores vivenciam o campus junto com os nossos alunos, então passa a ser uma experiência muito legal por isso também. Então, isso é muito importante para os alunos de cursinho que passam por ali, para ter essa vivência, essa experiência universitária que até então lhe era negada. Outro aspecto importantíssimo que eu acho que é legal a gente destacar assim também é que nos cursinhos populares, esse aluno do cursinho acaba tendo contato com um tipo de pedagogia que é completamente diferente com o que ele tinha até então. Uma pedagogia voltada com foco para o aluno, porque os professores têm acesso a práticas pedagógicas de ponta, onde são desenvolvidas essas práticas pedagógicas, então ele acaba trazendo e adaptando para a realidade daquele aluno, então você passa a ter uma pedagogia focada para o aluno e não simplesmente para um currículo que foi pré-estabelecido, enfim. Você passa a ter um tipo de pedagogia ali que é diferenciada, que aquele aluno passa a vivenciar. Mas acho que essa parte pedagógica aí, o Cabé acho que sabe tocar melhor do que eu, né, Cabé? Marcelo só joga as bombas para mim. Né? É isso. Quer que eu fale agora? Pode falar, Cabé. Como a gente mudou aqui o protocolo, eu acabei nem me apresentando direito, nem agradecendo e falando oi para a Vânia, para o Marcelo, para a Guida. Obrigado, Guida. Nem te cumprimentei, né, Vânia? Pelo convite mesmo. Então, essa questão pedagógica é muito importante mesmo considerar, porque o cursinho popular, ele não é popular só porque ele atende a um valor ou gratuito ou um valor baixo, ou porque ele atende um público que é de baixa renda. Ele é popular porque ele também se pensa por uma perspectiva de educação popular, né? O popular entra nesse sentido como um substantivo, né, da educação popular, que é algo que você tem que olhar de fato para o público que você está atendendo e as demandas, as necessidades que esse público tem. Obrigado. E diante disso, não dá para a gente ignorar vários problemas que esses estudantes enfrentam, não só na escolarização, mas como na vida mesmo, né, social e familiar e etc. E nessa, os cursinhos populares foram aprendendo, né, no seu processo de construção, a como lidar com isso pedagogicamente, socialmente e como criar projetos internos para lidar com tantas questões que esses estudantes, essas estudantes vivenciam na vida, né? Tantos nãos, tantas barreiras, tantas dificuldades e etc. Então, nessa, por exemplo, lá no Trio, nós temos 2 propostas pedagógicas diferentes para atender demandas educacionais diferentes. A gente recebe estudantes que têm bastante defasagem, né, bastante dificuldade pela razão da precarização do ensino público em geral. Então, ficaram anos, às vezes, sem um professor de matemática, por exemplo, isso acontece direto. Aí chega lá, de fato, não sabe fazer operações básicas por conta disso, não jamais por conta da capacidade, né, dessas pessoas, e sim por conta da precarização. Então, isso é tudo um processo de retirada desse sonhar, né, das pessoas, de dizer assim, olha, não de fato, o seu horizonte não é esse. E aí o cursinho popular vem nessa linha de dizer, sim, seu horizonte é esse, sim, e a gente pode juntos fazer algo para que você mire no Instituto Federal, sim, e ocupe esse espaço, para que você entre na Unicamp, sim, e ocupe esse espaço, e etc. E aí, pensar propostas distintas educacionais é fundamental para que a gente não seja contraditório e reproduza ali uma educação que vai, na verdade, passar mais um trator em cima da pessoa, né? Então, por isso que o Marcelo traz essa questão da preocupação pedagógica, mas também a gente entra em questões de apoio psicológico, que nós temos também projetos nesse sentido, apoio financeiro quando precisa, inclusive entra a questão do próprio passe estudantil. Acho que é importante a gente falar que há anos nós tentamos passar isso na Câmara,
é tão importante, muita gente deixa de estudar, deixa de ir ou para de ir porque não tem o dinheiro da passagem de ônibus. Então, faz tempo que a gente vem pedindo para incluir os estudantes de cursinhos populares na porcentagem de desconto do passe estudantil, e há muito tempo a gente é negado na Câmara. Não digo, né, pelos mandatos de esquerda, mas o restante, que historicamente não nos apoiou nesses processos. Então, acho que é importante que se pense nisso como uma política pública e se considere a importância do nosso papel, que tem um impacto que a gente nem consegue mensurar de tanta gente que passa por nós e que talvez, se não passasse por nós, não iria para a universidade, e o impacto que essa formação traz para a própria cidade, né? Então, acho que é importante falar disso. Mas, enfim, pensar essas pedagogias e esses apoios, né, os cursinhos populares vão além de ser um projeto mais barato ou gratuito, né? Nos pensamos nesse sentido de considerar o público e fazer algo de nós para nós mesmos. Pode seguir, Marcelo. Agora, pensando um pouquinho para além do aluno, né, que passa por ali, pensando também para a visão agora voltada para o professor, eu acho que um papel fundamental que os cursinhos populares têm é que eles, normalmente, apesar de ter um corpo profissional, um corpo de professores muito bem qualificados, muitos ali têm teoria, e a prática é diferente. Então, muitas vezes é o primeiro lugar onde o professor vai para a prática pedagógica. Então, é ali que ele aprende a conversar com o aluno, a lidar com o aluno. Eu acho que o papel do cursinho popular nesse sentido o professor que sai dali, ou o professor que se prepara ali, ele tem um diálogo diferenciado com essa camada social de alunos. Ou seja, quando ele vai para uma aula do Estado, eles normalmente são os professores que são mais queridos. Porque, mas é só porque é mais jovem, ou é só porque estudou na Unicamp? Não. É porque sabe se comunicar com aquele aluno, que muitas vezes a gente não consegue fazer. Tem muitos professores que não conseguem, por mais que se prepararam, por mais que estudaram em boas universidades, na hora de entrar numa sala de Estado, não consegue ter a conexão com o aluno. Mas esse papel, os cursinhos populares conseguem ajudar o aluno a mostrar os caminhos que o professor precisa ter para chegar até esse aluno. Uma por conta do tipo de pedagogia que é proposto nesses espaços, e outra porque o tipo de aluno que tem ali tem esse perfil, que é basicamente o mesmo perfil da escola pública, o mesmo perfil muito parecido também, creio eu, que seja dos alunos que entram no Instituto Federal. Gente, eu acho que quer complementar alguma coisa, Cabé? Vou passar. Deixa eu pensar aqui. Não, acho que vamos passar a fala e, se precisar, no final eu faço umas considerações. Vânia, pode ir. Vai batendo papo. Isso, tá Então tá, legal. Vânia. Assim. Eu anotei um monte de coisa. Eu vou passar o microfone para você. Peraí, Vânia. Senão ninguém te ouve. Tá bom. Deixa eu colocar seu slide aqui, Vânia. Obrigada, meu bem. Não, eu posso segurar se você quiser, não tem problema. Você não vai mexer aí? Se quiser, não é só falar que eu dou um. Aí você desconta. Pronto? Ok. Pessoal, boa tarde. Eu queria cumprimentar a Câmara de Campinas e o grupo que está trabalhando com essas questões do Instituto Federal, na pessoa da vereadora Guida, que tanto tem nos ajudado e demonstrado, na verdade, mostrado o Instituto Federal, que até então era tão desconhecido, né? Então, ainda bem que vocês falaram primeiro, porque quando a gente é professor, a gente começa já no quadradinho, né? Mas de onde eu falo? Eu sou professora do Instituto desde que ele era Escola Técnica Federal, lá em 76. Então, vocês fiquem tranquilos, viu? Completamente tranquilos. Eu não professora, eu fui aluna até 79 e depois eu voltei como professor em 89. E eu vi o crescimento da Escola Técnica. E isso que os meninos falaram, Marcelo, Cabé, é algo que sempre preocupou a Escola Técnica, porque ela sempre ficou em lugares periféricos das cidades, né? Uhum. Em São Paulo, ela fica perto da rodoviária. As outras duas unidades eram em Cubatão, próximo às indústrias, e vocês devem saber o que são aquelas indústrias. E em Sertãozinho,
a gente tinha uma outra unidade que ficava não tão na periferia, mas bem afastado do centro. Então, ele sempre atendeu, né, foi colocado para atender a população, notadamente a população que necessitava de trabalho, a classe trabalhadora, né? Eu mesma vim dessa classe trabalhadora, meu pai era vendedor, minha mãe era do lar, então, 3 filhos, a coisa era difícil. Então, ou era escola pública ou não era nada. Então, acho que isso me deu uma ideia do que eu ia encontrar quando eu entrei no Instituto. Na verdade, quando eu entrei na escola técnica, eu vi que ali eu tinha um horizonte, né? E esse horizonte ele foi se verificando cada vez melhor, cada vez mais interessante, tanto é que eu voltei como professora. Mas hoje, 26 anos depois, eu estou aqui na coordenadoria de extensão e gostaria de falar um pouquinho do que nós temos desenvolvido, inclusive para dialogar um pouco com o Cabé e Marcelo sobre questões que eles levantaram e que eu acho importante a gente trazer para aquilo que é a realidade do Instituto Federal. Então, você quis... não está passando, viu, Marcelo? Tá ali, já vai lá, tá legal. Então, o que ele é, para quem não conhece, né, o que é o IFSP? Ele nasce em 1909, ali embaixo do Minhocão, para quem conhece São Paulo, como escola de artífices. Então, ela sempre foi para o trabalhador. Essa é a origem, né, histórico-cultural do Instituto Federal. Com educação pública, sempre de qualidade, porque eles tinham que fornecer pessoas, isso antes do Sistema S, né, para fornecer trabalhadores para as indústrias que, então, estavam se verificando no Brasil, enfim. E, a partir de 2008, com o projeto Institutos Federais, eu vou dar esse salto para a gente poder ir mais rápido, ele traz, então, um projeto que vai tentar acolher. E aí a diferença da universidade, meninos, vai acolher os arranjos produtivos locais, portanto, são localizados ao longo das rodovias. Eu acho que o que acontece em São Paulo também deve acontecer em outros estados, né, que eu desconheço. Para quê? Para formar não somente o trabalhador de base, o trabalhador que vai na antiga indústria ou agora nos serviços, mas também aquele trabalhador que vai trabalhar no nível médio, naquele nível de desenvolvimento, naquele nível onde a questão nova de revolução industrial, de revolução eletrônica, está se dando. Então, nesse caldo necessário, né, de 2008, um pouco já atrasado, porque isso vinha desde do final do século XX, o governo, né, o governo do presidente Lula, presidente Dilma, traz para nós essa joia, acho que é uma joia da coroa, né? Essa coisa de destruição me deixa até emocionada, porque é isso, ele pega o trabalhador e verticaliza a possibilidade dele de estabelecer uma entrada no mundo do trabalho. E onde a extensão entra nisso, né? A extensão entra nisso nos momentos em que ele quer fazer outras coisas para poder pensar outros momentos de formação. Porque a gente sabe, e é natural, quem entra para fazer um determinado curso não necessariamente quer ficar nele, né? E isso é um dos papéis da escola. Como vocês falaram, olhar para o aluno, acolhê-lo nas suas possibilidades e nas suas necessidades. Então, a extensão vai trazer, então, cursos. Deixa eu passar já, que eu acabei perdendo essas coisas aqui. Eu fui pensando, eu trouxe aqui, são 37 campos, mas acho que isso, Marcelo, já falaram tudo, né? Então, os nossos cursos, deixa eu ir indo lá. Aqui, são programas, projetos, cursos de extensão, eventos e prestação de serviço. O que é tudo isso? Então, primeiro, todo trabalho de extensão tem que ter a comunidade junto. Você não tem, porque a gente, como nós somos uma instituição, tudo é muito colocado dentro das normativas, Guida sabe disso, dos protocolos, é uma coisa bem fechadinha, né? Então, assim, não há nenhum desses momentos aí que nós temos de trabalho com extensão se a comunidade não estiver beneficiada. O que são os programas, né? Os programas são um grande guarda-chuva que pode incluir curso, que pode incluir eventos, que pode incluir uma série de ações que, ao final, tem um objetivo maior, né? Eu já vou dar alguns exemplos.
Os projetos são projetos que, às vezes, são aportados com bolsas de alunos, né? Os alunos têm bolsas de extensão para desenvolver trabalhos de extensão junto com professores. Então, às vezes, esses professores trazem pessoas da comunidade para estar juntos, são pessoas externas, né? Elas têm que se registrar, enfim, tem lá um protocolo, e eles trazem, então, essas pessoas para trabalhar em conjunto no projeto. Nós temos hoje, por exemplo, um que é de cestas básicas, que é um programa para controle de cestas básicas, tem uma pessoa que tem lá, que é externa. Na verdade, é um ex-aluno, mas ele queria continuar, por que não? Né? Aquela coisa do aluno voltar. Como é que o aluno volta? No instituto não dá para voltar assim, quero voltar. Ele tem que voltar de forma oficial, né? Que não tem jeito, a gente é uma instituição federal. Os cursos de extensão, nós temos um catálogo imenso, que eu nem podia trazer aqui, porque é tão grande, porque ele está nos 37 campi. Você pode pegar este curso e trazer para o seu campus, né? E esses cursos, obviamente, não são daquelas linhas naquele arranjo produtivo daquele instituto. Não precisa ser como em Campinas, nós temos o eixo de eletrônica, o eixo de informática e o eixo de educação. Pode ser agroecologia, pode ser saúde, desde que a gente possa ter alguém que possa dialogar com um curso desse. Por isso que, muitas vezes, os cursos ficam atidos às áreas que são daquele programa. Mas é uma coisa que é completamente possível, né? Os eventos, como diz o nome, e, por exemplo, esse ano, eu acho que vocês devem ter visto, a gente sempre passa para vocês, não sei se vocês estão nos grupos, né? Você faz eventos das mais diversas formas, eventos culturais, eventos para informar, prestação de serviço, por exemplo, como entrar no mundo do trabalho. Então, como é que a gente faz, por exemplo, uma conversa com alunos ou com pessoas da comunidade sobre o que é a primeira entrada no mundo do trabalho. Nós fizemos uma série de lives agora, no começo do ano, que mostrou com várias pessoas de Campinas, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, elementos da entrada no trabalho, na perspectiva de salário, na perspectiva de como se comportar numa entrevista, que tipo de trabalho você quer desenvolver, se é na esfera pública, se é na esfera privada, enfim. Está disponível no nosso canal de YouTube, do Instituto, vale a pena dar uma olhada, já estou fazendo aqui o meu merchan. Outro evento que está terminando amanhã e que vem ao encontro, inclusive, dessa iniciativa fabulosa aqui da vereadora Guida e do seu grupo, que é por dentro do IFSP, que mostra o que é cada curso do IFSP, o que é cada setor do IFSP, como os alunos podem se beneficiar de elementos de permanência, como acesso nossa, me falta a palavra, acesso às bolsas, isso. Por exemplo, o pessoal do EJA, né? Nós temos o ProEJA em telecomunicações. Por ser ProEJA, normalmente, ele já tem bolsa, porque eles têm uma renda familiar muito exígua. Então, eles já entram com bolsa para poder ter a permanência. Então, eles são tratados nesse sentido para que alguma coisa possa... Fica de lado, a gente sabe que tem outras coisas, né? Que é aquela coisa de ter parado muito antes para estudar, não ter condições de desenvolver o que se pede, enfim. Mas, do ponto de vista da permanência, da forma materialmente falando, a gente tem essa questão. Então, nesse evento, a gente está... E a próxima live é exatamente isso. O que ele oferece como permanência? Até elementos de cultura, elementos de projetos de esportes, enfim, o que o prazer, o que fruir a vida, porque é isso, né, como diz você, né, Cabé, é o que eles querem nos colocar. Mas a gente tem direito a lazer, isso é importante, e aí a gente também traz, agora nessa live, 3 inserções de alunos com professores que fizeram poesia, fizeram
canto, enfim, várias outras coisas, agora na última sexta, às 19 horas. Bom, já fiz o meu merchan. E prestação de serviços, né? E ele é mais ligado à origem da escola técnica, que é a ideia de uma escola profissional. Porque a escola profissional ela não pode negar a sua origem. Então, consultorias técnicas, e isso os alunos participam junto com professores, né? Palestras, emissões de laudo. E aí é algo que a gente tem que valorizar, porque quem entra também no Instituto de Campinas, algum tipo de empatia tem por informática, por eletrônica ou por educação. Então, vamos lá, vamos fazer o que é possível. E assim, o fato da gente ter a grande parte dos nossos alunos de escola pública, por respeitar a lei de cotas, respeitar a lei do estudo na escola pública, muitas vezes não significa uma dificuldade. A coisa do hands-on, às vezes, faz com que a pessoa desperte cognições importantes e elementos da própria vida, do dia a dia dela, e ela fica tão maravilhada e tão interessada que ela acaba passando, inclusive, os dias lá nos laboratórios para fazer as coisas. Então, eu acho que é também essa coisa de você se ver como alguém que pode ter uma ação importante, uma ação técnica valorizada, isso ajuda muito, né? Que projetos que nós temos? Um projeto que foi feito em 2018 foi o projeto Alvorada. Então, veja, eu vou colocar vários projetos diferentes para você ver qual é a gama que nós podemos ter, inclusive depois dialogar sobre as questões dos cursinhos no Instituto. O projeto Alvorada foi um projeto que, oxalá, volte a acontecer agora no ano que vem. A gente está esperando uma emenda parlamentar, né, Guida? Nós vamos ver se funciona. A gente vai atrás. E é um projeto que faz a reinserção de egressos do sistema prisional. Como é que é isso? Nós fizemos uma parceria, e aí essa questão, uma parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, que nos forneceu bolsas de um salário mínimo daqui da região, para que eles estudassem 8 horas por dia e fizessem o curso de eletricista de baixa tensão. E aí a montagem, eu ficaria aqui falando horas desse projeto, mas a montagem era a seguinte: 60% do tempo que eles ficavam muito tempo lá, né? Porque 8 horas vezes 5 é bastante. 60% desse tempo era a formação, tanto do ponto de vista das questões propedêuticas, matemática, linguagem, saúde, né? Então, era colocado a partir da necessidade dele. Então, não era ciências, era saúde. 60% nessa perspectiva e 40% a parte técnica. Qual era a ideia? A ideia é que esse sujeito pudesse voltar ao mundo do trabalho ou como um empregado ou de forma autônoma. De forma autônoma, porque muitos, ao sair do encarceramento, já tinham antes uma profissão ou já tinham antes algum tipo de coisa que fazia. Só que, com essa carga de disciplinas de empreendedorismo, de projeto de vida, de uma série de questões, ele volta organizadamente a ter essa ideia de que aquilo que ele fazia antes poderia ser refeito. E nós tivemos casos assim, né? Ou alguns que continuaram a estudar e aí entraram no subsequente concomitante do Instituto. Olha que é essa a questão da verticalização. Quando você tem alguém ali, você sempre tem uma possibilidade para o sujeito continuar lá. Então, o projeto Alvorada ele foi para o Brasil inteiro, agora ele tem sido feito em 27 estados, e, infelizmente, não ocorreu em Campinas, mas a origem é daqui, pela coordenação do professor Francisco Baldo Vieira Júnior e minha. E, oxalá, tenhamos ele novamente, né, Guida? Cine Debate. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Esse é o projeto mais longevo que a gente tem. Ele agora, na pandemia, ele ficou meio complicado, mas agora, em 2021, a gente conseguiu retomar.
e nós fazemos uma exibição de um cinema. Antigamente, a gente propunha um cine, né? Agora, nós consultamos a comunidade para ver o que a comunidade quer. Quer falar de hip-hop? Quer falar de, sei lá, de periferia? Quer falar de emprego? Quer falar... Do que você quer falar? E aí a gente traz. A gente tem, óbvio, algumas questões que são difíceis, às vezes os debatedores, porque o Cine Debate é o cine e depois o debate, né? A gente tem algumas questões, nem sempre a gente consegue pessoas, né? Mas é o projeto mais longevo e mais vitorioso que nós temos, né? O WASH, acho que ele já foi falado aqui. Então, ele está voltando, ele é um projeto de extensão. Tá, não, o professor Marcelo Bonfim é o coordenador do WASH, né? E nós já estamos com 4 projetos que estão começando, né? Eu não vou aqui lembrar quais são, mas, no início, ele era workshop de aficionados por software e hardware, mas isso ultrapassou a ideia inicial. Por quê? Porque muitas pessoas, ainda no convênio que nós mantemos com o CTI Renato Archer, ele, na época, né, ele levava crianças do entorno ali dos Amarais para fazer essas oficinas. E aonde é que entram esses projetos para os nossos alunos? Os nossos alunos são os oficineiros. Então, a gente tanto trabalha a comunidade quanto os nossos alunos pela tutela dos nossos professores. Então, é um projeto bastante interessante. Foi muito vitorioso enquanto estivemos ali no Amarais, e oxalá esse convênio que ainda está vigente possa voltar a ser frutífero nessa área. Vamos lá. Os projetos, agora meio para encerrar, os projetos de 2021. Então, aplicativo de gerenciamento de vendas de cestas orgânicas. Veja, olha como eu falei, esse é um professor da área de informática, mas a pegada social é muito interessante, né? Então, existe toda uma análise dos projetos que vêm para a gente faz adequações né, para que a comunidade se sinta contemplada. O estudo de confecções de raciocínio lógico, intuitivo e habilidades matemáticas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência, que são, basicamente, materiais acessíveis para que as pessoas com algum tipo de deficiência possam estar estabelecendo algum contato com algo que dialogue com as suas necessidades. Isso tem muito, a gente tem muitas coisas, e a Ellen já falou aqui, né, do projeto da pós-graduação em inserção social, dialoga com uma linha de trabalhos, estudos, projetos na área de inserção, que nós temos também, nesses 2 casos, né, apresentei esses 2 casos, o Cine Debate, a inserção de comunidades do IFSP do campus no ecossistema regional do setor fotovoltaico. Como eu disse, o arranjo produtivo local, ele precisa estar sempre no nosso olhar, ele precisa estar sempre o que nós podemos fazer. E a gente sabe que o setor fotovoltaico é um setor em ascensão, necessariamente, inclusive. Oi? É um setor que está bastante aquecido, né? E nós precisamos de cabistas, de pessoas que estabeleçam trabalhos de base sobre isso, colocação de placas, pequenos projetos caseiros. A gente foi até o Marielle e vimos que há ali uma possibilidade de fazer um trabalho de fotovoltaico, porque eles têm uma necessidade muito grande de energia para poder viver, né? Então, para poder viver, o que você faz sem energia? Não tem nada, né? E eles têm ali meia dúzia de placas que, obviamente, não dá para 1.500 pessoas ou 400 famílias, não sei, eu não lembro mais. Mas, de qualquer maneira,
a gente foi até lá e a gente tem pensado num projeto para a comunidade, porque esses projetos, apesar deles terem um edital onde todo mundo pode concorrer, ele pode ser dedicado, né? Não há problema ser dedicado, desde que justificado. E os Jovens Mobilizadores pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos, que e isso é bacana, é um projeto que está sendo capitaneado por uma técnica administrativa. Então, isso também existe no Instituto Federal. Quer dizer, quando você consegue alguém que tem uma expertise para trabalhar um projeto, não importa se você é professor ou técnico administrativo, você tendo essa possibilidade, você tem essa chance, né? O que ocorreu, então, em 2019? Vocês vão ver que 2020 está vazio, porque a gente ficou sem saber o que fazer em 2020. Mas segurança alimentar, cursinho popular preparatório para o Enem e vestibulares. Veja, já aconteceu, gente. Então, eu acho que se a gente tiver algum tipo de verba, se a gente conseguir uma emenda, e aí eu apelo aqui para casa, a gente pode encaminhar um cursinho lá no Instituto. O Sila já falou isso com a gente, que ele teria muito gosto, mas é algo para a gente conversar. Não há problema. Acho que aliás, não há problema, não. Acho que é muito fundamental, para falar a verdade. Até porque nós temos no nosso grupo de alunos a grande maioria de pessoas da classe popular, né? Pelo próprio cumprimento da lei de cotas, enfim. Formação de informática básica, português como língua adicional para hispanos refugiados. Isso a gente tem feito pelo Arinter, né, pelo grupo que trabalha em internacionalização, mas a gente sabe que na Prefeitura de Campinas tem um grupo, então a gente pode também encaminhar alguma coisa junto com a Prefeitura. Espanhol, línguas e culturas, e o ETEC Idiomas, que é para qualquer um, e ele é EAD, né? Hoje, esse semestre está sendo oferecido o módulo 1, provavelmente no semestre que vem será o módulo 2, tem que ficar atento ali à abertura das vagas, né? Gestão financeira, veja que eu pulei, 19 e 21, não tem 20. Não tem 20, gente. A gente não entendeu o que era 20, acho que ninguém entendeu o que era 20. Gestão financeira, que já está combinado para o ano que vem, porque o professor adorou, teve muita procura, e nada como cuidar das próprias finanças, né? Todo mundo hoje precisa disso. Então, já para o semestre que vem, o professor confirmou que vai dar esse curso novamente. ETEC Idiomas Sem Fronteiras, que é o primeiro módulo, como eu disse, Fundamentos de Sistemas Fotovoltaicos. Esse é um programa, pessoal. Ele dá um curso de sistemas fotovoltaicos, mas ele é um projeto. Então, ele tem outros elementos, além do curso, que ele desenvolve com os seus alunos para a comunidade. ETEC Português como segunda língua, PLA, né? E outros que a gente fez ao longo desde 2013, principalmente lá quando estávamos no CTI Renato Archer, que é o Girls Can Code, para trabalhar a questão da mulher nas exatas, né? Mulheres que fazem história, Semana da Consciência Negra, isso a gente sempre faz, não fizemos ano passado porque a gente estava bem perdido, mas fizemos alguns cartazes, enfim, que foi o que foi possível. As lives desse ano, série de carreiras, que são 4, e agora, por dentro do IFSP, que são 5, como eu já falei para vocês, não vou me demorar. Aqui é o YouTube, que vocês podem acessar para ver essas lives. E esse aqui, que é a orientação para o mundo do trabalho, em que a gente entra no estágio. Dificilmente, pessoal, as pessoas saem sem estágio. Às vezes, no primeiro ano, o pessoal de informática já está empregado. E eu convido vocês a ouvir o depoimento de um dos nossos alunos, o Igor, na live de eletrônica, quando ele fala de onde ele veio e aonde ele está. Ele foi estagiário da IBM, ele vem de uma família com bastante problemas socioeconômicos, e hoje ele é contratado pela IBM. É algo assim, é emocionante ouvir o Igor falar, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço.
Eu notei algumas coisas que Cabé e Marcelo falaram. Eu acho que sim, viu, Marcelo? Desculpa, Cabé. Eles aumentaram as vagas no ensino superior, mas por demais, e nós não estávamos preparados. Não estava. Foi bom, nem pode parar, mas a gente não estava preparado. Por isso que o diálogo entre a sociedade e o Instituto nos abre os olhos para as necessidades desses novos alunos que entram para o Instituto Federal, né? O perfil do aluno que entra no Instituto Federal, ele é muito diversificado, é extremamente diversificado, mas nós temos um setor fundamental, que é o setor do sociopedagógico. Ele sempre está atento, ele sempre conversa com os alunos. É claro que uma coisa eventualmente escapa, mas isso é natural. Mas eles têm todo um trabalho durante o ano todo com as pessoas que têm alguma questão para resolver que seja fora da questão pedagógica. Então, esse projeto Instituto Federal não deixou de fora a ideia de que a classe popular, ela nunca teve o direito de estar nesses tipos de ambiente. Então, como é que a gente faz? A gente assessora, a gente acolhe, né? Isso é tão fundamental, né? Por exemplo, no trio, o nosso lema é pela popularização da universidade pública. E não só para que entre pessoas populares, mas para que ela também se popularize, né? Essa atitude, por exemplo, do Instituto é algo exemplar, no meu ponto de vista, e fundamental. Assim, as políticas de permanência, que não são só financeiras, né? Sim, não. Tem que ser nesse sentido também, né? De uma assistência pedagógica, psicológica, social, familiar e etc. É muito fundamental, né? E aproveito para falar parabéns, que eu nem sabia que isso existia, esse olhar atento e cuidadoso, porque senão você... O que você faz? Você coloca a pessoa da classe popular lá dentro para mostrar para ela que ela não cabe lá. Inserir não é tornar permanente, né? Inserir não é. Mas Exato. isso o projeto Instituto Federal tomou conta. Eu fico imaginando, nós estamos no estado mais, vamos dizer, próspero, se é que a gente pode dizer, no Brasil. Como é que será aqueles institutos que ficam em cidades onde você não consegue nem chegar porque não tem estrada? Sim. Né? Então, como é que é isso? E a formação continuada de professores? Gente, isso que vocês falaram, não me lembro se Marcelo ou Cabé, é um fundamento. Ontem mesmo eu fiz uma palestra sobre mediação pedagógica, que é a minha área de pesquisa, e todos os professores que são socializadores das questões pedagógicas estavam presentes. Assim como eu, vários outros profissionais fazem falas para esses professores do Instituto, que é o Grupo de Formação Continuada, para que eles possam levar para os alunos, para os outros professores, desculpe, outras perspectivas do ponto de vista da metodologia do ensino, outros pontos de vista das técnicas de ensino e das possibilidades que uma escola profissional precisa ter do ponto de vista educacional. Porque a gente sabe que a maioria dos professores que são da área técnica normalmente não vem com pedagogia, não vem com licenciatura, o que não tem nenhum demérito, né? Mas eu acho que, se você é professor você tem que estar atento à sua profissão, né? Você não é um engenheiro, você é um professor de engenharia. Portugal faz muito bem essa distinção. Eles fazem a licenciatura em engenharia. Nós não temos isso aqui. E, por fim, a questão da pedagogia com relação à pedagogia do sentido da educação popular, essa realmente a gente ainda não tem uma possibilidade, porque me lembra a educação na vista de Paulo Freire. E isso, no Instituto Federal, é algo que ainda não temos alcance. Né? Espera a gente chegar lá, né, Cabé? Mas eu acho que os professores são pessoas sensíveis, são pessoas que estão sempre atentos. Esse menino Igor, que eu fiquei tão encantada com ele é aluno de um professor que não tem licenciatura. Mas ele é professor, sabe? Aquela pessoa que eu vou colocar alguém no mundo do trabalho que seja capaz, que vou valorizar as suas virtudes. Então, assim, né? Acho que a gente pode chegar lá, mas nós estamos bem, vamos dizer assim. Gente, muito obrigada. Não sei se eu falei muito, mas é isso. Obrigada. Obrigada, Vânia. Bom,
a gente, quando a gente pensou nessa reunião, no tema dessa reunião, foi justamente isso, para a gente ter uma saída aí nessa questão mesmo do Instituto Federal e dos cursinhos populares se conversarem mais, ou mesmo a pretensão, né, assim, vou ser bem sincera, a pretensão sempre foi essa mesmo de estabelecer uma parceria muito mais afinada com o Instituto Federal, até porque ele está, né, num território extremamente importante, extremamente com muita demanda, né, nessa pauta. Então, eu fico muito feliz, né, de ouvir essa possibilidade da gente procurar. Pode vir, meu bem. Você é sempre bem-vinda aqui. Ela falou assim, eu vou passar para na frente. Não tem problema. Traz ali, minha filha. Essa daqui Não, fica tranquilo. Ó, Inês, eu vou trocar o seu copo. Ah, está vendo como elas me mimam, gente? Cês tem como não gostar dessas meninas? Eu Então, agradeço, não precisa. Obrigado. Dá licença, desculpa. imagina. Imagina. Cris. E aí, essa questão que a Vânia nos traz, né, dessa possibilidade da gente correr atrás, se tiver recursos, ou vindos através de emendas, o Instituto Federal tem a possibilidade da gente poder aprovar um projeto como esse. Eu fico muito feliz e eu acho que agora a gente vai ter que meio que arregaçar as mangas, né? Ver como pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas antes da gente pensar, a gente tem que ouvir mais as pessoas falarem aqui, né? Então, a gente tem a Cris, a Adriane Carvalho e o Iaguchi, que são assessores, representam, né, o gabinete do vereador Paulo Gaspar. E eu queria saber se vocês querem fazer... Quem quer fazer a fala aí? Boa tarde a todas, a todos. Agradeço aí a oportunidade, Guida, que você está dando para a gente conhecer todo esse ambiente aí, né, do Instituto Federal e agora os cursinhos populares. Muitas pessoas podem ter as dúvidas, que eu até vou fazer uma pergunta. Vocês estão avançando com os cursinhos populares em algumas regiões. Eu gostaria que vocês aproveitassem nesse momento e contassem para a gente assim, como é que vocês constroem um espaço, como é que vocês conquistam, têm esse acesso a um espaço para receber as pessoas da região, como vocês divulgam isso lá. E, enquanto a Vânia, né, obrigado pela apresentação aí do Instituto, a gente sabe a dificuldade, né, que assim, as pessoas chegam no Fundamental 2 e ficam, não vou conseguir, né, nem tentam. Que é muito errado isso, que a gente precisa trabalhar muito nessa parte, né, com os jovens. E essa oportunidade deles estarem tendo acesso a um curso técnico para depois, no futuro, ir para uma universidade, se assim desejarem. Né? Então, como que essa passagem aí vocês enfrentam o pessoal que chega meio desanimado, ou chega assim, putz, cheguei aqui vitorioso. Vocês devem receber alunos assim com uns perfis diversificados, né? E para vocês, né, puder falar também dos alunos que vocês terminam o cursinho e dão a eles a chance de continuar os estudos, né? Se puder falar sobre isso. Iaguchi? Tá bom. Boa tarde. Vereadora Guida, parabéns mais uma vez, né? Esta frente sua, né, em que nós, né, voluntários do gabinete do vereador Paulo Gaspar, né, estamos juntos no tema educação, né, nos traz, né, reuniões como a de hoje, em que transcendem o tema Instituto Federal, né. O Instituto Federal, sim, é o foco da nossa do tema desta nossa comissão, né, em que tentamos atuar juntos, né. Mas os depoimentos de hoje, eles transcendem no seguinte sentido, né? O conhecimento de cursinhos populares, né? Confesso que, né, desconhecia totalmente, né? Nós aqui, né, do gabinete do vereador Paulo Gaspar, estamos começando a olhar a área de assistência social, né? Começando a descobrir os problemas, as dificuldades, né, as batalhas, né, desse setor, né, em que, né,
É triste ver a questão da vulnerabilidade, né? Que não recebe verbos adequados, etc., né? E aí, o Instituto Federal, né, com os cursos populares, são uma oportunidade, né, para esta camada, através da educação, tentar buscar oportunidades de melhorar a vida, né, de cada pessoa, né? Então, parabéns, né, para o esforço de cada um de vocês, né? E agora fiquei pensando aqui, né? Nossa, muito legal, né? Os cursinhos populares, né? Que dão uma orientação para os mais carentes para a busca, né? Na entrada na escola, né? E aí é pensamento apenas, tá? Mas essa mesma categoria, né? Classe, né? De pessoas, né? Que têm suas carências econômicas e, portanto, né? Dificuldades nas escolas, né? Algumas, né? Conseguem passar faculdades, né? Muitas vezes pagas, né? Não gratuitas, né? Mas aí depois enfrentam a etapa seguinte, que é a busca do mercado de trabalho, né? Em que, no caso dos formandos no Instituto Federal, por ser de tecnologia, né? A minha percepção é de que tem muito mais oportunidade, mas outras áreas, né, têm muito mais dificuldade. E aí o pensamento é o seguinte: os cursinhos populares, né? Se vocês, né, não gostariam de explorar também preparação para concursos, né, voltadas para essas pessoas, né? Porque concurso também é a dificuldade em que, né, infelizmente, os que tiveram formação melhor, né, acabam se classificando melhor, né? Por quê? Porque as pessoas com mais dificuldades de ensino não têm uma orientação mais adequada na forma de estudo, exatamente, né? Nessa questão de vocês trabalhar individualmente as dificuldades, né? Tem dificuldade em matemática, né? Individualmente, né? Questões de não só de vestibular, né? Mas para concursos, né? Como se preparar para responder perguntas de matemática em concursos, né? Para aumentar a chance, né? Enfim, é um desafio que coloca, né? É fácil falar, né? Dar palpite, né? Agora, sei que recursos são difíceis, essas coisas, né? Mas fica uma sugestão. E aí os cursos de extensão do Instituto Federal estão na mesma linha, né? Abrem oportunidades excelentes, muito, muito legal os cursos, né? E eu tenho um pensamento de que a tecnologia, né, faz uma evolução da sociedade, mas, por outro lado, né, é necessário preparar as pessoas para estarem prontas para o trabalho desse novo mundo dentro da tecnologia, né? Como trazer, né, essas pessoas mais necessitadas para conseguir vencer através do trabalho nesse mundo envolvendo novas tecnologias. Os cursos de extensão, né, são um caminho excelente para isso. Então está lá fotovoltaicos, legal, né? Uma coisa que eu fico pensando muito, né, impressoras 3D estão cada vez mais ficando mais acessíveis, né? E isso daí, né, se der um treinamento para as pessoas colocarem sua criatividade para fazer suas peças, suas capinhas de celular personalizadas com 3D, né, podem rapidamente, claro que depende da aptidão, né, de cada pessoa, mas ter oportunidade de receita, né, através desse aprendizado. Então, uma receita, um aprendizado diferenciado, né? E os cursos de extensão, né, podem ter
essa oportunidade, né? São pensamentos que estou passando aqui, estou compartilhando apenas. Falar é fácil, né? É difícil fazer, né? Porque precisa de dinheiro, né? Enfim, mas, enfim. Mas, mais uma vez, vereadora, né? Parabéns, né? Por essa frente aqui, em que abre o nosso olhar além do Instituto Federal, né? Então, é isso aí. Falei já bastante. Eu que agradeço, Yaguchi. Tem mais alguém que quer fazer alguma questão? Não? Não? Mais ninguém? Bom, então vamos passar aqui para vocês poderem fazer algum comentário sobre as questões colocadas. E eu gostaria que tanto o Marcelo como o Cabé falassem sobre essa possibilidade, se tem disposição, se tem, né? Enfim, se tem disposição aí da gente organizar alguma coisa, construir algum projeto nesse sentido, né? Enfim, acho que era isso. No sentido do... No sentido do que a própria Vânia disse Falou, aqui, né, se a das gente parcerias se a gente for buscar emendas, a gente pode pensar num projeto de cursinho popular na sede lá do Instituto no Campo Grande. Sim, vou começar respondendo a pergunta, né? Do espaço, principalmente, assim, acho que cada cursinho tem a sua história, então é muito diversificado, então a gente tem exemplos de cursinhos que atuam dentro de escola, então fechou uma parceria com a direção de escola e aí usa toda a estrutura da escola. Tem exemplos de cursinhos, no caso do Herbert, a gente iniciou um ano usando o espaço de uma comunidade católica, de uma igreja católica. Já no ano seguinte, isso em 98, já em 99, os fundadores do projeto já conseguiram recursos para fechar uma parceria com a Associação de Moradores da Vila União. Tinha alguns terrenos ali que era destinado a equipamentos públicos, então eles fizeram uma assembleia com os moradores concederam um espaço para a construção do cursinho. Então, cada cursinho mesmo tem, mas na sua grande maioria é assim, a gente normalmente fecha alguma parceria com um membro da comunidade, seja diretor da escola, seja a Associação de Moradores de Bairro, a gente consegue um espaço, e a partir dessa sessão a gente começa ali os trabalhos, né? Então, alguns cursinhos conseguem ter sede própria, o Herbert ele tem uma sede própria, agora outros cursinhos dependem dessa sessão, que também são parcerias de anos e anos que acaba, acho que a gente não imagina isso acabar, né, Cabé? O trio, por exemplo, está há 18 anos na mesma escola pública lá em Barão Geraldo. Mas acaba ficando um pouco à mercê assim, da vontade política também dessas pessoas, né? Porque se a direção sai, não tem uma garantia disso ficar, né? Até é interessante, de repente, falar disso, porque às vezes a gente precisa de um espaço que não vai gerar custo a mais e etc. E tem várias escolas que, né, ficam abertas. E eu já conheci projetos que simplesmente deixaram de existir porque não conseguiram mais permanecer numa escola, por exemplo. E acredito que tem muito equipamento público municipal que poderia, né, olhar para os cursinhos, né, com esse olhar que eu acho que é merecido e devido, né, da seriedade do nosso trabalho e firmar parcerias também nesse sentido, né? Algo que não seja tão burocrático e etc. Porque, em geral, os projetos também não são institucionalizados, a maioria, né? Não tem o CNPJ, nem nada disso. Também dá para viabilizar isso, né? Com parcerias, etc., caso haja necessidade. Mas eu acho que é um ponto importante falar, para a gente não ficar correndo o risco de uma estrutura toda pedagógica, né, se perder porque você não tem um espaço, sendo que existe um monte de espaço, né? Sim. Sim. Sobre a pergunta do... Desculpa, só não... Yaguchi, sobre a questão dos cursinhos, sobre os cursos preparatórios para concursos, né? Nós do Herbert, a gente começou uma iniciativa em 2019, que era oferecer um curso, e aí a gente tem que pensar num formato também que atenda esse público, né? Não dá para ser no meio do dia, tem que foi aos sábados, é um pessoal que normalmente não está tão habituado, não está na rotina de estudo, então é uma carga horária menor, mais focado em matemática e português, enfim. A gente começou essa iniciativa, mas aí veio a pandemia e acabou, tipo assim. Então a gente pretende retomar, porque a gente entende, sim, que como você disse, os empregos de qualidade hoje, muitos deles estão no setor público. A gente tem, e aí vale a ressalva, uma PEC aí que está arriscando, inclusive, esses bons empregos, né, que
que é a PEC 32. Então, assim, a gente tem que pensar nisso também. Mas hoje ainda é uma possibilidade para a classe trabalhadora vir a ter um bom emprego através de um concurso público. Então, a gente atua com essa possibilidade. Mas aí é o que o Cabé falou também, né? Para a gente ampliar essa nossa linha de atendimento, a gente tem que montar toda uma estrutura que hoje a gente tem para atender, mas em muitos lugares a gente sabe que é um pouco mais complicado. Acho que vale dizer que os cursinhos populares funcionam com pessoas voluntárias, né? Militantes, voluntários, que em geral não recebem nada, nem ajuda de custo. Alguns lugares conseguem oferecer isso, o Herbert e tal, mas a maioria, né, inclusive para ir nas ocupações, etc., é um problema que a gente enfrenta, porque a gente não tem recurso para materiais, muitas vezes, muito menos para pagar um transporte para esse professora vir de Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, onde várias pessoas que são voluntárias moram por ali, né, então. E demora para a própria comunidade se alimentar ali de pessoas, né, e muitas vezes elas nem ficam ali ao longo do dia para atender o cursinho com as aulas. Então, assim, quando a gente pensa em propostas, a gente tem que pensar também em mais pessoas, né, para agregar nesses trabalhos, porque a gente, de fato, para dar conta da estrutura que a gente tem, não é fácil, de fato, é muito trabalhoso, e a gente faz esse trabalho depois que a gente trabalha, né? Então, ou depois que o pessoal estuda e etc. Então, claro que vale muito a pena pensar. Acho que seria importante, primeiro de tudo, trocar o governo para voltar a ter concurso, né? Para a gente ter uma demanda, porque por enquanto nem concurso existe, né? O tanto de que caiu o número de concursos, então está tendo um processo de desvalorização do serviço público, enfim. Mas eu acho que é algo importante. Mas vários estudantes entram no cursinho, mesmo sabendo que vai ensinar várias disciplinas que não cabem para um concurso, eles fazem. E alguns pedem para selecionar, frequentar algumas aulas, então a gente acaba atendendo uma pequena parte do público. Eu mesmo, quando fui estudante de um cursinho, eu passei em 2 concursos. Estou na mesma situação que você também. O Marcelo é da Caixa Econômica, eu fui por muito tempo do Banco do Brasil. Então, me serviu, né, para isso também. E muita gente acaba, né, escolhendo os cursinhos para isso. Mas, enfim, às vezes é difícil a gente manter a nossa própria estrutura, mas é válido pensar em possibilidades. Sim, Paulínia, Vânia. Sim. Por favor. Então, com relação à questão dos alunos, que eles chegam, são muito diferentes e às vezes ele tem essa perspectiva de continuidade, como ele disse a todos, o pessoal do sócio pedagógico faz um trabalho bastante intenso e muito de perto. Mas o trabalho que os professores fazem com os alunos é muito interessante. Porque, na verdade, assim, não veio de lugar nenhum. Os professores, a maioria, são assim. São pessoas que estão preocupadas para além de se dar uma aula de matemática ou português, né? Então, não tem algo para além, institucionalmente falando, né, do sócio pedagógico. Mas a gente acolhe os pais, a gente traz os pais. Isso no ensino médio, né? No ensino superior, a coisa fica mais delicada, porque eles são maiores de idade, né? E com relação à questão deles continuarem no instituto ou irem do ensino médio para outra instituição, é uma coisa que, assim, estando lá, é mais tranquilo, porque ele já conhece. Os mesmos professores que dão aula para eles no ensino médio dão aula para eles no superior. E também na pós-graduação, nas 2 pós-graduações que nós temos hoje, né? Vai entrar mais uma, que é a de sistemas embarcados, né? Que parece que é lá no Renato Ascher. Mas, enfim, de qualquer forma, é um trabalho conjunto, porque os professores conversam muito com o sócio pedagógico, né? Os pais, quando a gente chama, eles vêm. Agora, não todos, isso a gente sabe. Não é uma escola diferente, vamos dizer assim, de outras, a não ser pelo fato de você ter um grupo especializado de assistente social, psicólogo, pedagogo, para poder trabalhar essa questão
que diz respeito para além das questões de aprendizagem técnica, né? Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas é isso. E fica muito interessante quando a gente percebe, a gente vê que eles, por exemplo, são laureados em Olimpíadas, são laureados em, por exemplo, o Women Can Code, também foram laureadas. Então, assim, isso dá uma perspectiva para quem recebe, e mesmo para quem está próximo, de falar assim, não, espera um pouquinho, eu estudo na mesma escola dessa pessoa. Né? Com relação aos estágios, o pessoal de informática, eu costumo dizer que você deixa cair a sua carteira de identidade, semana que vem já faz estágio. Porque é muita gente, muito emprego, porque nós estamos com falta de emprego qualificado, falta de pessoas para ter emprego qualificado. Né? Então, na informática, realmente não falta. Na eletrônica, eu acho que existe uma possibilidade, agora e a gente já está avançado nisso, que é adequar as nossas possibilidades. Eu tenho aqui uma impressão que pode ser errada, né, mas fica aqui para a gente refletir. A área de informática não é uma área regulamentada. A área de eletrônica, principalmente energia, é completamente regulamentada. Né? E a gente vê por essa crise elétrica que nós estamos passando, a venda tentar vender a Eletrobras, enfim. Então, eu acho que, nesse sentido, nós estamos, sim, adequando à necessidade do mercado, mas a gente tem, se eu não estou errada, né, porque eu não sou da área, então fica aqui esse destaque, não tem essas dificuldades. Mas as pessoas são chamadas, assim. Eu trabalho, a extensão está o estágio está na extensão. Então, eu vejo as pessoas chamando. Agora, com relação a ficar, né, a ser contratado, isso é uma coisa que é bastante difícil, porque é aquele momento posterior ao estágio, né? Ele já saiu, ele já é egresso. Apesar de que nós estamos fazendo uma política de egresso, está inicial, é incipiente ainda, mas nós estamos trabalhando a questão da política de egresso, que visa também, além de outras coisas, estabelecer para onde foram nossos alunos e o que a gente pode fazer a respeito disso. Então, é isso, gente. Meninas, vocês não me responderam ainda. Eu vou falar. Então, eu acredito que é uma coisa que certamente os cursinhos populares teriam interesse, porque se trata de uma região muito importante, periférica, grandiosa, de uma estrutura e de uma abertura, né, que raramente a gente tem. Para quem já foi no Instituto Federal, eu tive a oportunidade de ir nesses dias e, nossa, é muito bacana ver, é uma riqueza mesmo ter um espaço daquele na região onde ele está. Então, acredito que é algo que a gente precisa agarrar, de fato, e construir lá. Me disponho a colocar isso em debate, porque eu acho que a gente vai precisar fazer realmente uma parceria da nossa rede para conseguir dar conta. Na minha perspectiva, não sei o que o Marcelo está pensando, mas eu pensando em todo o trabalho que a gente vem tendo e de cursinhos surgindo, EJAs e etc., em outras periferias, ter mais um, eu não sei se a gente conseguiria um grupo para organizar isso e conseguir professores totalmente que estão por fora dos cursinhos, ou a gente consegue entre nós mesmos organizar e se dividir e construir lá um projeto novo, mas cooperado, digamos assim. Né? Então, o interesse bem grande, digo por mim, né, a princípio, mas eu acredito que, por tudo que eu conheço da militância dos cursinhos, vai ter muito mais gente muito interessada em fazer isso acontecer. Então, me comprometo aqui a seguir em frente com essa ideia. Marcelo? Sim. O problema é esse, porque daí é difícil, né, a mesma equipe atender as duas coisas, né? Mas, enfim, fala aí.
Não, então, primeiro eu ia falar isso, né, que eu acho fundamental essa aproximação. A gente tem a aproximação institucional com a Unicamp, a gente tem alunos bolsistas da Unicamp que atuam no projeto, então a gente já tem alguma proximidade com a Unicamp. Com o Instituto Federal em específico, o pessoal da Guida também já intermediou uma reunião em que a gente já pleiteou um espaço dentro do Instituto para formar uma sala para oferecer esse curso lá. Então, só que também aí por um motivo bom, eles não deu certo porque eles não tinham espaço para oferecer, ou seja, eles estavam com uma demanda muito grande, estava na dependência de construir um outro anexo, e se construísse esse outro anexo, aí sim teria esse espaço para ceder. Mas, a princípio, a gente já iniciou essa conversa, então, para fechar uma parceria um pouquinho mais firme, né, de como funcionaria, inclusive abrindo um espaço para os professores do Herbert irem lá, conceder, fazer aulas. Mas é isso que o Cabé falou também, a gente teria alguns problemas, porque naquele momento estava um momento virtual. Então, assim, seria uma parceria virtual, a gente buscaria construir uma sala, e a gente está com uma demanda muito grande por professores dispostos como voluntários. Então, a gente teria que, de fato, sentar, verificar, por exemplo, pegar esse projeto, como é que foi feito esse projeto do Enem, que vocês ofereceram em 2019, conversar com os responsáveis desse projeto, talvez dar um suporte, ou então uma ajuda, a gente entender melhor qual é o público que atende, porque como o Iaguchi disse, os nossos públicos se sobrepõem, né? Então, a gente atende muitos alunos do Campo Grande, Ouro Verde, mais de 50%, 60% dos nossos alunos são de lá. Então, a gente teria, sim, até um entendimento melhor do perfil do aluno que estaria ali frequentando o Instituto Federal. Mas acho que é um caminho para se seguir, Guida, que aí acho que a gente tem interesse, acho fundamental. Eu não sabia que tinha política de permanência no Instituto Federal. Políticas de permanência, para a gente, é fundamental pelos nossos alunos. Assim. A gente já teve alunos que falam, eu não vou conseguir fazer tal curso, porque o curso só é oferecido de manhã e eu preciso trabalhar. Então, assim, se você tem uma política de permanência que pelo menos dê um suporte financeiro para o aluno permanecer no curso, já é uma possibilidade que a gente pode oferecer. Isso, para a gente, é fundamental para os nossos alunos. Então, eu acho que assim, a gente pode iniciar uma conversa. Eu gostei muito de conhecer a Vânia, acho que ela falou muita coisa que a gente não sabia aqui. Acho que, como o Cabé, também me surpreendeu bastante as políticas que o Instituto tem. Então, agora a gente pode iniciar conversas que acho que podem ser mais esperançosas para a gente e para os nossos alunos como um todo, né? Porque eles são o foco de tudo isso. Então, acho que dá para a gente, sim, Guida. Se respondendo a sua pergunta, eu acho que dá para a gente, sim, fechar uma parceria boa. Então, a gente tem todo o interesse e, assim, me proponho a estar junto com vocês, enfim, representando o Instituto. A gente tem que ver a questão da permanência, viu, Marcelo? Porque os alunos de extensão, eles não são alunos regulares, eles não entram na política de cotas. Entretanto, quando a gente fez o Alvorada, nós batalhamos à época na Câmara e com os nossos contatos, o pagamento de vale-refeição e de vale-transporte. Eu acho que isso precisa ficar estabelecido, porque a política de permanência, a lei mesmo, ela só contempla pessoas que são alunos de cursos regulares. Isso mesmo, oferecer, na hora do momento, a gente oferecer para os nossos alunos, os alunos que estão fazendo pré-vestibular, um Instituto Federal, é preciso que essa instituição tenha uma política de permanência. No caso, o aluno que vai cursar um curso no Instituto Federal. Não, isso com certeza. Teria. Não, isso tem, sem problemas. Bom, então a gente vai caminhando aí para finalizar, né? A gente já está estourando aí o horário. Eu deixo aqui uma questão, uma ideia, aqui, uma provocação feita pelo Silvio Spinella. Ele fala que seria bastante legal se os cursinhos aqui representados, né, que é o Trio e o Herbert, interagisse também com as iniciativas do OSH. Acho que, enfim, é uma ideia aqui, uma possibilidade que ele está colocando. Acho que porque o Spinella conhece bastante o projeto. A gente tem, inclusive, o OSH, ele é ministrado numa escola aqui em Campinas, né, na Padre Silva. Tem uma experiência lá. Então, enfim, o Spinella está colocando essa proposta aqui, essa sugestão para vocês também. Eu acho que é isso, fico bastante feliz. Eu acho que a gente cumpre aqui uma importante tarefa, né? Um objetivo importante, né, Iaguchi, que a gente tem sempre debatido.
Mas a gente tem outros projetos, tá? A gente tem um que eu vou contar aqui para vocês. A gente sabe também que tem um setor muito vulnerável nessa cidade, que é o setor das trabalhadoras domésticas. A gente tem um número, a gente fez uma pesquisa e viu o número altíssimo dessas mulheres, que na sua ampla maioria são as mulheres mais velhas, porque as mais novas conseguiram, né, enfim, se formar e seguir outras carreiras aí. Mas a gente tem um número de trabalhadoras domésticas muito grande que sequer sabem ler e escrever, né? Eu nunca me canso de contar uma experiência que aconteceu. Uma diretora do sindicato contou para a gente que tem como orientação das diretoras sindicais orientar as trabalhadoras domésticas nunca assinarem papel em branco. Nunca. Nunca assine nenhum documento em papel em branco, não. Nunca assine. Aí, um certo dia, uma patroa foi e deu um sulfite rosa para uma empregada, para uma trabalhadora. E aí ela falava, olha, a diretora do seu sindicato falou que é em branco. Isso aqui não é branco, isso aqui é rosa. Nossa. Esse você pode assinar. Ela assinou, e aí ela estava assinando o termo, abrindo mão de todos os seus direitos, né? As verbas rescisórias que ela tinha direito, enfim. Já sabendo que as trabalhadoras domésticas elas têm limitação, né, nos direitos, elas não foram contempladas, né, na Constituição Federal e nem na CLT, elas foram alijadas desse processo de direitos trabalhistas. Então, enfim, né, teve aí a PEC das domésticas que tentou consertar, mas a gente viu a gritaria que foi, e que eu não tenho dúvida nenhuma que isso também foi um estopim para poder retirar a presidenta Dilma, que foi legitimamente eleita. Mas, enfim, e aí a gente também pensa num projeto para essas trabalhadoras, um projeto de alfabetização mesmo. Né? Até porque a gente está vendo o debate que tá colocado, que a exploração, principalmente no processo de reprodução, né? Não só no processo de produção da vida, né? Mas no processo de reprodução, que é onde essas mulheres estão inseridas, a exploração é muito maior, a exploração é muito mais ampla. Então, a gente pensa também nisso. Quem sabe, né? A gente conta aí com os cursinhos. Quem sabe a gente conta aí com o Instituto Federal. É isso. Vamos, então, caminhando aí para os finalmente. Quem quiser fazer uma fala aí final, rapidinho, para concluir suas considerações. Quer começar, Cabé? Posso agradecer novamente, dizer também acho que vai ser importante continuar esse diálogo e também ter uma reciprocidade aí do poder público para garantir algumas coisas, né, para a gente conseguir sustentar essas iniciativas todas, né? Por exemplo, o transporte a professores e professoras para chegar no instituto, para dar as aulas, algo do tipo. Acho que vai ser importante seguir com esse diálogo para a gente também ver que chão que a gente vai pisar e que perna que a gente vai ter e etc. Mas, enfim, o Instituto Federal, falando especificamente dele, de fato é uma riqueza, você falou, né? Que você se referiu de outra forma, mas eu esqueci, mas é por aí. É uma joia. E de fato, né? Não só pelo lugar que ele está, mas pela estrutura que ele tem e pelas pessoas que estão nele e a visão, né, que se tem lá de dentro. E é interessante que dá para você acessar o Instituto estando no ensino fundamental para o médio, através da prova, ou para quem terminou o ensino médio para fazer uma graduação através do Enem, tem a pós-graduação e também tem formas de quem não vai fazer essas provas, que é através dos cursos de extensão. Então, a inserção da comunidade pode se dar de inúmeras maneiras. E a gente saber disso e poder falar disso, para chegar melhor nas pessoas e em mais pessoas, é muito importante para que a gente ocupe esse espaço de fato, né? Então, eu acho que da nossa parte pode saber que propaganda a gente vai fazer, e até acho que seria importante, não sei se através da Secretaria de Educação, também estabelecer essa parceria com as escolas municipais ali no entorno, né? Tanta coisa bacana e muitas vezes nem envolve tanto custo, né? E sim ter, de fato, um diálogo e uma presença maior do Instituto lá e da escola no Instituto, né? Inclusive para já ir fomentando isso dentro das pessoas, né? Plantando essa possibilidade do sonhar, né? Então, é isso. O que mais a gente tenta fazer enquanto cursinhos populares é isso. Possibilitar o sonho e ir regando junto com a pessoa isso através do nosso trabalho e através
das possibilidades que se apresentam, né, de acesso a cursos superiores, cursos técnicos, etc., para quem quer sonhar com isso e galgar isso. Então, eu acho que eu fico muito feliz de poder estar ainda nessa trincheira que me construiu, inclusive, como pessoa, né, que me possibilitou coisas. E eu acho que é bem importante a gente seguir acreditando na educação como um caminho, né, o esperançar do Paulo Freire, da gente seguir se movendo, né, e não só esperando acontecer, mas também cobrando para que existam essas possibilidades, né? Então, reforçar o quanto que as universidades e os institutos são espaços importantes para que a gente continue tendo horizontes, né? Então, a gente tem que lutar por esses espaços também. Obrigado. Obrigada, Cabé. Pode ser, Marcelo? Pode sim. Não, eu só queria fazer minhas as palavras do Cabé também, né? Acho que é importantíssimo a gente ter essa iniciativa. Agradecer de novo ao mandato, as pessoas que também colaboraram com essa frente. Mas, Guida, eu fiquei muito tocado agora que você falou desse projeto das domésticas. Minha mãe é doméstica, ela felizmente, ela veio para cá alfabetizada, então ela conseguiu quase concluir ali o primeiro colegial, mas ela falava muito que ela gostaria de estudar um pouquinho mais, não só para se alfabetizar, mas para poder manter o diálogo com os filhos. Então, assim, é muito tocante para mim quando você fala assim, aí a gente pode tentar pensar para além da alfabetização. O primeiro passo é a alfabetização, sem dúvidas. E aí eu deixo para ela também um abraço. Obrigado, dona Josefa, valeu. Eu tô aqui, mãe. Tô aqui. Gente, muito obrigado. Obrigado ao mandato, obrigado aos colaboradores da Câmara. Eu acho que, mais uma vez, a gente cumpre uma agenda necessária para a população de Campinas, para a população do Brasil, porque conhecer o Brasil é isso. E eu acho que é isso uma das coisas principais dos mandatos populares. E vocês cumprem essa agenda. Acho que duas coisas foram muito importantes hoje. A primeira, a ideia de que vocês conheceram para além dos cursos. Então, o que tem no Instituto que vocês podem lançar a mão como seu, né? Porque é para a comunidade. E a segunda é a possibilidade da gente encaminhar essa agenda dos cursinhos, no sentido de poder estabelecer, até fiquei pensando se não tem nenhum equipamento público ocioso lá para a gente colocar uma sede, por exemplo, na frente Ué, por que não? Ali é tão, né, devastado, enfim, mas fica aqui só para nós. E aí, de repente, assim, acho que essa é a segunda coisa importante, e dizer que assim, a escola é importante. Não existe mais nada importante do que a escola, porque quando você vai aprendendo qualitativamente, você consegue se desenvolver, você consegue manter diálogo. Se você não aprende, você não se desenvolve. Então, tem que estar na escola. Obrigada. Obrigada, Vânia. Bom, então eu vou encerrando, né? Agradecer mais uma vez a participação da Adriane, do Iaguchi, da Cris, que representa o mandato do vereador Paulo Gaspar. Agradecer quem acompanhou a gente também, né, pelas redes, aqui participando. Agradecer os debatedores aqui, a Vânia Tedeschi, o Marcelo, o Cabé Diniz. Agradecer quem está aqui nessa sala e, principalmente, os servidores dessa casa, né, que se não fossem os servidores dessa casa, essa audiência não teria sido transmitida e as pessoas não teriam conhecimento desse importante debate. Bom, é isso. Então, eu quero aqui encerrar, tá, essa reunião da Comissão de Estudos. E aguardem a próxima reunião, que eu não lembro agora qual que vai ser o tema. Que a gente tinha uma marcada para o dia 11, mas foi cancelada, porque a gente vai ter uma reunião importante com o secretário de Educação. Então, ao próximo, aí aguarde aí as chamadas, as convocações, os convites. Então, declaro encerrada essa reunião da Comissão de Estudos. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu vou lá falar.
Encerrada, portanto, a reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a importância do Instituto Federal São Paulo Campus Campinas. A vereadora Guida Calixto já está aqui ao meu lado. Separo em dois essa reunião, primeiro sobre os cursinhos populares, né? Nós vimos a apresentação, 2.000 alunos, 37 campos. Você entende que a importância destes cursinhos, fazendo um paralelo com o Instituto Federal São Paulo, há como fazer essa aproximação? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Com certeza, eu acho que dá para fazer sim essa aproximação, é necessário, é importante e é uma demanda muito precisa mesmo, né? Porque o Instituto Federal aqui em Campinas está numa região, num território muito amplo, que tem crescido muito. É um território que é muito pobre de equipamentos, né? Eu falo equipamentos, unidades, né? De serviços públicos. Ali tem uma demanda altíssima de ausência, muitas vezes do Estado, da presença do Estado, de centros de saúde, de escolas, enfim. E tem ali um contingente, uma capacidade ali de trabalhadores, uma juventude que precisa ter acesso a esse instrumento de formação, de capacitação, para poder seguir aí a sua vida, né, desenvolver, aprender. Eu acho que tem todas as condições, sim. Eu fico muito contente, né, dessa reunião hoje apontar para essa possibilidade de parceria. E depois, num segundo momento, nós acompanhamos a professora Wanda apresentando alguns projetos que possui hoje o Instituto Federal. Há necessidade de abrir mais as portas para alguns estudantes aqui da cidade de Campinas e também região. O Instituto ele precisa de mais investimentos. Que análise que dá para fazer? Olha, a análise que dá para fazer é o seguinte, hoje é a 12ª reunião, e a gente, se você analisar a apresentação, a professora, ela falou de bastante cursos, mas ela falou de cursos diversificados, mas ali tem uma presença muito forte de cursos que são muito presentes na área de tecnologia, da informação, cursos de eletrônica, né? Cursos que culturalmente são mais frequentados por meninos, por homens. O Instituto Federal hoje está numa região, num território que é uma região muito ocupada, né, por uma população muito vulnerável, mas que tem uma presença de mulheres, né, de mulheres mães solos, que querem inclusive estudar, que querem voltar, né, sentar no banco de escola, aprender, se capacitar, fazer sua formação e tem direito a isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que existe a possibilidade, quando eu falo do Instituto conversar com o território, quer dizer isso, ele tem que refletir. É óbvio, né, como a professora falou, que no mercado tem emprego para a área de tecnologia e informática, mas falta ainda profissionais capacitados para poder ocupar essas vagas. Então, mas a gente também vê que tem outras possibilidades também ali de se desenvolver, outros programas, outros cursos. Então a gente quer sim fazer com que isso possa estar mais próximo, íntimo com o território. E a luta por investimento em educação, a gente sabe que nesse último período, né, houve uma redução drástica, porque o Instituto Federal é um equipamento de educação vinculado ao MEC, né, ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele reduziu aí o orçamento na área da educação, das universidades, dos institutos, reduziu muito. Então, a nossa briga por investimento, ela vai continuar. A gente vai tentar buscar de alguma forma, ou através mesmo na briga no orçamento, ou através de emendas parlamentares. A gente vai fazer esse trabalho, com certeza. Obrigado, vereadora. Até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez. E nós agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Campinas.